A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 38, nos versículos de 1 a 31. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros, e o altar era quadrado. A altura era de 1,30 metros. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco de tábuas o fez. Então aqui nós temos o altar do holocausto, de madeira de acácia. Oco. Porque quem vai encher este altar são os seres humanos, as pessoas, os filhos de Israel, né? Interessante isso. Bronze é a parte humana, né? É tu que vai oferecer. E no holocausto, a oferta era queimada completamente. Então é uma forma de dizer, não vai sobrar nada. Tu vai te entregar totalmente. É isso que simboliza o holocausto. O Senhor Jesus se entregou completamente. Abriu mão de tudo. Abriu mão da sua glória, se esvaziou. Foi traído, foi humilhado, foi desprezado. O altar do holocausto é o lugar da entrega total. Vira cinza. 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Este versículo 8 é um versículo muito estudado. Por quê? Porque a gente não sabe quem eram essas mulheres, como se diz hoje. Quem eram, onde viviam, o que faziam, o que comiam. Não, a gente não sabe. Se tu pesquisar, tu não sabe do que se tratava. Continua falando do bronze, quer dizer, a participação humana, e fala dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Tá, por que falam dos espelhos? Porque os espelhos antigamente eram feitos de bronze polido. Então aqui vem uma oferta, aqui vem uma entrega, aqui vem um sacrifício, aqui vem uma rendição. Por quê? Vamos voltar para o episódio dramático do bezerro de ouro, que se tu não assistiu, eu te convido a assistir. É Êxodo 32, o bezerro de ouro. Naquela ocasião, eles deram as argolas, né? Eles deram joias, objetos de ouro. Mas aqui as mulheres
Tá bem claro, tu tá com a tua Bíblia aberta, tu tá lendo, que são as mulheres que doaram seus espelhos, ó, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar. Ele fez a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres. Então, nós mulheres nos olhamos muito no espelho, né? Carregamos espelho na bolsa. Dentro de casa tem muitos espelhos. Às vezes nem é espelho, às vezes é algum objeto que já reflete a nossa imagem, já olha. Então aqui a gente tem que parar e pensar que é vaidade. É vaidade. É uma preocupação com a nossa aparência. E claro, isso é saudável se for até um certo ponto. Isso é normal, isso é ok. Mas isso pode indicar algo aqui para nós. Porque são mulheres que eram hebreias, mas também eram egípcias, também eram estrangeiras. Eu tenho dito para vocês, é um misto de gente. É muita gente misturada nesses 2 milhões aqui. Então, nós podemos entender que aqui há uma comparação, uma tensão, sei lá, entre a vaidade e a humildade, entre a soberba, a beleza, né? Tudo aquilo que as mulheres representam, né? E a devoção, a piedade, o sacrifício, a oferta, o serviço, esse coração movido que nós vimos num outro capítulo, que as mulheres hábeis que tiveram o seu coração movido, impelido, né? Então, elas entregam os seus espelhos para que dos espelhos seja feita a bacia de bronze e o suporte de bronze, porque o material dos espelhos antigos era bronze polido. Então, o que quer dizer, o que simboliza, qual o significado? Tu abre mão da tua vaidade para servir, para ofertar ao Senhor. A gente pode pensar isso. E esse versículo, eu não sei como está aí na tua Bíblia, na minha ele está isolado, assim, o 8, porque chama a atenção as mulheres doarem seus espelhos e estas mulheres se reunirem para ministrar à porta da tenda do encontro. Então, não se sabe quem eram essas mulheres. Acredita-se que eram mulheres devotas, dedicadas, piedosas, humildes, né? Que serviam, que ministravam, né? Na porta da tenda com jejuns. Eram mulheres que faziam jejum. Se santificavam à porta da tenda do encontro. Foi o que eu encontrei. A tenda do encontro, elas buscavam a presença de Deus, porque quem passava, né, da porta da tenda para dentro eram homens, sacerdotes, levitas. Então as mulheres tinham que ficar da porta para fora, ó, se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro. Quem entrava ali eram só homens. Então, estas mulheres, elas estavam desprovidas de vaidade. Elas estavam desprovidas de qualquer interesse terreno. Então elas jejuavam, elas ministravam, elas serviam à porta da tenda do encontro. É o que eu consegui encontrar sobre esse assunto, sobre essas mulheres. Porque não tem outras referências a respeito disso. De que eram mulheres de Deus, porque uma mulher para ministrar tem que ser uma mulher de Deus, uma mulher santa, consagrada, especial. Mas elas
sabiam que da porta para dentro só os homens, então elas eram da porta para fora da tenda. Buscavam a presença de Deus, né? Interessante esse versículo, né? Muito interessante. 9. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. Sempre falo para vocês do linho, santidade, os atos de justiça dos santos. 10. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para o lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. Santidade, pureza. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura na largura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Então, quando o ser humano está envolvido, é bronze. Quando há uma transição entre o ser humano, quando eu falo transição, é algo que vai haver um contato, né? Tem prata. É o que eu interpreto. 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber. Então, agora vai enumerar, vai ser a lista. Nós estávamos vendo o mobiliário e o próprio tabernáculo, o próprio santuário. Então a gente viu as cortinas, viu o átrio, que nós já estudamos, já tem vídeo no canal, então eu estou só lendo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então, o tabernáculo do testemunho, a enumeração, quer dizer, a lista que vai vir, isso estava ao encargo dos levitas e especificamente de Itamar. Lembra que Arão tinha 4 filhos? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar? Então, fica claro que cada um tinha uma
tarefa, uma responsabilidade que estava a cargo da tribo de Levi, né? Os que ministravam eram levitas. Aí vamos ver agora, 24. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. Então, aqui vai começar uma prestação de contas. Eles vão começar a falar tudo o que foi usado no santuário, porque isso é fidelidade, honestidade. Então, todas as ofertas que o povo entregou, agora eles tá sendo relatado. Então, 1.000 quilos de ouro. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Nesse versículo 26, quando fala que é por cabeça, quer dizer que isso aqui era um imposto. Era o imposto do templo, que aqui não é templo, que é o santuário, o tabernáculo. Mas lá em Mateus, lá no tempo de Jesus, tem uma referência às 2 dracmas. Quando perguntam para Pedro se o mestre deles paga o imposto do templo, as 2 dracmas, e Pedro diz, não, ele paga, e tem vídeo no canal sobre isso aí, sobre essa passagem, quando Jesus paga para ele e paga para Pedro as dracmas, o imposto, e ele manda Pedro pescar um peixe com um anzol, e Pedro pesca o peixe e na boca do peixe tem uma moeda. E essa moeda tem o valor de 4 dracmas. E aí Jesus diz, paga o meu imposto e paga o teu. Então, isso que Jesus cumpriu lá, tá sendo dito aqui, ó, nesse 26, que fala das 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, que era o imposto do santuário, tá? Só para tu ver como tudo tá ligado, o novo e o velho e o novo. 27. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. A gente cansa de ler de tanta oferta, de tanto material. O que fica para nós? O que é importante para a gente entender? A fidelidade. Tu vai pedir oferta, porque em primeiro lugar o povo está aprendendo a agradecer a Deus, mas ele vai entender também que tudo que ele contribui, que ele colabora, que ele coopera, que ele serve, que ele oferece, é para a presença de Deus no meio deles. O santuário simboliza isso, o tabernáculo simboliza isso, a tenda do encontro, todos esses objetos, tudo isso simboliza Deus entre nós, o Deus conosco, o Senhor Jesus que habitou entre nós, que veio à terra, o Deus Emanuel, o Deus que se encarnou, que se fez carne e osso e habitou entre nós. E eu falei, quando a gente começou a estudar,
tabernaculou, quer dizer o que? Habitou, morou, veio fazer morada em nós.